Tudo bom, Miro? Como você tá? Tá rindo da fala de Múcio? Não sei se a gente chora ou se ri, não é? Pois é, Thalita. Tô bem, você tá legalzinha, mocinha? Tranquila? Eu tô bem, eu tô bem. Eu fico admirada com essa fala, que para além de ser chocante, de ser bizarra, absurda, é inaceitável, né? Porque realmente o Múcio não chega a fazer a defesa, mas se coloca aí ao lado do genocídio do povo palestino, a favor desse governo ucraniano, quando faz essas falas, ataca diretamente os direitos de povos indígenas. E que mais? É tanto absurdo. Ah, e um revisionismo histórico completo, dizendo que o povo brasileiro deve agradecer ao Exército por ter garantido a democracia. E daí ele fala assim: não, porque o Exército cumpre ordens e fica em silêncio. Quem deveria ficar em silêncio é ele. Porque é inaceitável uma fala como essa. Pois é, Thalita. Eu estava rindo exatamente dessa fala, eu já tinha recebido, já tinha visto a fala, já espalhei, inclusive, para alguns lugares. Essa fala é ridícula, essa fala é um absurdo. Me lembrou na hora, tem um filme com aquela atriz Julia Roberts, chamada Dormindo com o Inimigo, não é assim que chama o filme? Sim. A impressão que dá é que o Lula dorme com o inimigo. Impressionante. O Lula gosta de fortes emoções. Esse ministro não é o ministro da defesa entre os militares, ele é o ministro dos generais no governo Lula, é o contrário. Sim. Ele é o contrário, ele fala pelos generais, ele não fala pelo governo Lula. Infelizmente foi uma opção do Lula, o Lula, diante das articulações golpistas dos militares, de vários militares, não são poucos militares, não. General Braga Neto, General Heleno, vários militares. Parece que o mundo está com problema de memória. Ele esqueceu da conspiração dos militares na tentativa de golpe, de anular, de fraudar a eleição. Ele esqueceu isso. Ele esqueceu do papel dos militares, do general Vilas Boas, na prisão do Lula. Esqueceu do papel do general Vilas Boas no impeachment da Dilma. Esqueceu. Né? Então ele está com algum problema de memória. Ele é o representante dos generais golpistas no governo Lula. Foi uma opção do Lula. O Lula não quis comprar briga com os militares, quis passar o pano. A exemplo de passar o pano com vários outros setores, quis passar o pano. É o Lula conciliador, pragmático, né? Chefe, né? O síndico desse prédio chamado Brasil, né? Que tenta conciliar tudo. Nomeou o Múcio exatamente para o Múcio fazer a ponte com os militares. O Múcio é o representante dos milicos no governo Lula. Ele é o representante desse setor perigoso. Né? Você vê as falas dele. Você vê que ele faz de propósito, confundir o Estado de Israel com o judeu. Sim. Isso é de um cinismo, ele tenta estimular um antissemitismo, dizendo que quem critica o Estado de Israel está criticando os judeus. Tá. Isso é ideológico. O Múcio é um sujeito ideológico. É um sujeito ideológico. Né? Então, tentar confundir o Estado de Israel com os judeus. Não é isso? Dizer que isso inviabiliza acordos militares. Espera aí, ele é ministro de um governo do presidente Lula que criticou o genocídio. Criticou a postura de Israel. Tem feito duríssimas críticas ao primeiro-ministro, o genocida, o carniceiro de Israel, Bibi Netanyahu. Quer dizer, ele parece que não ouviu as críticas do presidente Lula. Parece que não ouviu um problema ideológico que afeta negócios. Que negócio é esse? Depois a questão da Ucrânia. A mesma coisa, o urânio para a Ucrânia. Ou seja, a fala do Múcio parece a fala do Departamento de Estado norte-americano. É a postura do Departamento de Estado norte-americano com relação ao conflito em Gaza, ao genocídio em Gaza, aos ataques ao Líbano. É a postura do governo norte-americano, do governo estadunidense, né, de militarizar a região, OTAN, Ucrânia. É a postura. Então ele fala. Ele não fala pela diplomacia brasileira, ele fala, parece, pela diplomacia dos Estados Unidos. Depois falar de terras indígenas.
Essa história da Ucrânia, inclusive, é interessante ele ter colocado, porque é algo que a gente nem tinha conhecimento, né? A história aí do embargo em relação à compra, à licitação que Israel foi vencedora, a gente já teve essa notícia, porque foi Celso Amorim, inclusive, né, que pediu aí para dar uma segurada nessa licitação, muito por conta do posicionamento crítico do governo brasileiro em relação ao que Israel vem praticando. Agora, essa história da Ucrânia, a gente não tinha conhecimento, e é bom saber disso, que o governo, de alguma forma, influencia nesse sentido de parar com a guerra, né? Via a não venda de armamento, né? A gente vem cobrando tanto o governo em relação a cortar relações comerciais e de troca de armamento com Israel. Ucrânia, a gente pode dizer a mesma coisa, e a gente vê aí nas palavras de Múcio reveladas agora que há esse posicionamento de fato do governo. Então, assim, interessante ele ter falado, ele ter despejado tudo isso, ainda que dessa forma, porque a gente passa a saber. Agora, o posicionamento, como você disse, ideológico, essa questão de atacar as terras indígenas, os direitos dos indígenas à terra, porque, olha, a gente tem aqui também, mas a gente não pode pegar é um hipócrita realmente, né? Agora é isso, né? Ele foi colocado nessa posição para fazer um meio de campo com os militares. Ele acaba defendendo mais a visão ideológica dos generais do alto comando, da cúpula militar, do que a posição do governo brasileiro. Seja a posição do governo brasileiro em crítica, criticou o Hamas, mas criticou o Estado de Israel, a vingança assassina do Estado de Israel, do sionismo, a visão expansionista, colonialista, racista do Estado de Israel, do sionismo. Ele se contrapõe à posição do governo brasileiro. Ele se contrapõe à posição do governo brasileiro no conflito na Ucrânia, onde o governo brasileiro está procurando um canal de negociação para resolver. O Lula, outro dia, na ONU, falou que o Zelensky tinha que ser mais esperto, né? Porque sabe que não vai ficar do jeito que está. Ele se contrapõe à posição do governo brasileiro, do presidente Lula. Ele se contrapõe aos povos indígenas. Ele vai... Esse negócio dos militares, tem gente que fala que houve um golpe em 64. Será que esse cara não lê livros de história? Será que tem gente que fala? Como assim tem gente que fala que os militares deram um golpe em 64? Tá com algum problema o Múcio? Né? Tudo isso é para agradar os milicos? Esse é advogado de defesa dos golpistas, da ditadura militar, das torturas, das mortes, dos desaparecimentos? E aí fala de 16, fala agora de 23, que foram os militares que salvaram a democracia brasileira. Peraí, não teve envolvimento de milico no processo golpista? O Bolsonaro não estava rodeado de milicos? E não era miliquinho bagrinho, não, era general da ativa e já aposentados, né? Os gagás também, alguns gagás, como o próprio Bolsonaro se referia ao Heleno, era essa turma. Será que o Múcio não sabe disso? Né? Então, agora é isso, é uma opção que o presidente Lula teve. Na hora que eu vi a fala dele, eu lembrei do filme da Julia Roberts. Realmente o Lula gosta de dormir com o inimigo. A gente vem conversando, a gente vem falando aqui, né? A gente já vem criticando o José Múcio por outras falas que ele fez no passado, e de fato, você sempre pontua isso com a gente, que é uma decisão de Lula realmente não entrar nesse embate com os milicos, mas assim, é para se repensar diante dessa atuação de José Múcio, porque perto do Lula ele fica mansinho, né? Mas daí vai aí para a Confederação Nacional da Indústria, para a CNI, e fala esse monte de aberração. Então, assim, vamos ver se algo vai acontecer, mas não sei se dá para criar expectativa.